Nós estamos estudando 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, estamos vendo algumas concessões de Deus para a igreja. Deus concede, e ao conceder, então, Ele concede para a igreja pastores. Nós falamos um pouquinho dessa problemática, né? Que alguns grupos não gostam do termo pastor, porque o único pastor é Jesus Cristo. Mas Ele tem usado líderes, né? Líderes que pastoreiam, e quem pastoreia não é errado chamar de pastor. Mas o maior problema que eu vejo não é o título pastor, mas é quando há uma singularidade de pastor. Aqui a igreja tem que ter vários pastores, né, com o título pastor, mas tem que ter uma liderança plural. E essa liderança plural, mesmo que eles tenham o nome de diácono, presbítero, ancião, seja qual for o título, não é tão importante o título, mas a função deles tem que ser igual ou semelhante àquele homem que chamam de pastor. Tem que ser pessoas que ensinam, nem todos vão ensinar, é verdade, mas são pessoas que vão estar prontas para instruir os outros no sentido espiritual, aconselhamento, socorro, cuidados, disciplina. Então não existe essa figura de um pastor singular, único, um líder da igreja, porque a palavra de Deus nos mostra sempre uma pluralidade. Então essa é uma concessão de Deus para a igreja, pastores. Outra concessão de Deus, o que Deus concede é cuidado e proteção. É por isso que nós gostamos de igreja, é por isso que nós precisamos de igreja, e é por isso que nós não andamos de igreja em igreja. Nós procuramos encontrar alguma que nos acolha, nos oriente, nos ajuda, e essa igreja passa a ser para nós uma agência de Deus para o nosso cuidado e a nossa proteção. Essa história de ser crente em casa está tão ultrapassada, irmãos, tão ultrapassada que a gente não precisa ficar falando sobre isso, né? As pessoas que falam eu posso ser crente em casa são pessoas problemáticas, são pessoas que não conhecem o valor do corpo de Cristo, são pessoas que não conhecem a expressão uns aos outros. Há uma expressão que aparece na palavra de Deus, não sei quantas vezes, né? Teria que procurar uma chave bíblica, mas uns aos outros é uma expressão que não funciona em casa. Mas com a minha esposa, mas com a sua esposa já é uma agência, uma instituição que é um ao outro mesmo. Esse não conta. Mas eu e meu filho, mas você e seu filho, a palavra de Deus já dá recursos para você ter o tratamento com os filhos, que os filhos não devem desobedecer os pais não devem irritar os filhos, a esposa deve ser submissa ao marido, o marido tem que amar a esposa. Então isso aí já está bem resolvido na palavra de Deus. É uma entidade, é uma instituição com seu lugar, seu espaço, mas a igreja é outra entidade, outra instituição, que é mais ou menos isso, só que é um ajuntamento de famílias. E você só tem a prática da expressão uns aos outros na igreja. Não tem onde mais você praticar isso. Portanto, essa discussão de posso ser crente na minha casa, você é crente onde você estiver, mas você precisa se reunir na igreja. A igreja é o lugar para se reunir. Na igreja você consegue, só por ser igreja, hein? Interessante isso. Só por ser igreja, uma agência de Deus na terra, porque Deus tem algumas agências na terra. A primeira agência que Deus instituiu na terra
foi o casamento. O casamento foi a primeira instituição que Deus instituiu, né? Para ser ambíguo. Aqui na terra foi o casamento. Aí depois houve outras entidades, instituições. Outra delas foi Israel. A nação de Israel é uma instituição divina aqui na terra. E aí Deus vai colocando, nesse meio tempo, Ele vai enchendo de instituições, né? Mas quando chega no Novo Testamento, é uma instituição inigualável, não tem igual. É a instituição chamada igreja. Ela é tão séria, que a igreja serve nesse mundo para mostrar para os demônios, olha que interessante, para os demônios, a multiforme graça de Deus. Então você vê que essa instituição é uma instituição que ela vai além das quatro paredes. É uma instituição que vai além do eu gostei dessa igreja, gostei daquela igreja. Vai muito além. A igreja é uma instituição muito séria. E eu mencionei isso aqui, mas onde será que está, hein? Que a igreja é multiforme, para mostrar a multiforme graça de Deus. Aqui, ó. Efésios. Eu ia falar Filipenses, João. Então trocamos aqui. Efésios 3, versículo 9. Pedro 4, 10. Pedro 4, 10. Primeira carta de Pedro. Pode ler 1 Pedro 4, 10, por favor? Serviu uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Isso acontece na igreja. Servir uns aos outros, aí ó, uns aos outros. Agora que eu estava falando para os irmãos de que é algo bem sério, que vai até além do nosso convívio, que chega até mesmo aos demônios, está aqui em Efésios 3, 9 e 10. Acho que vale a pena ler o 8 também. 3, 8, Efésios. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Os principados e potestades, se você vai juntar com as outras referências que falam deles, são os demônios. Então a igreja, ela serve, dentre outras atividades, ela tem essa, a de mostrar a graça, a sabedoria de Deus aos demônios. Deixa eu usar uma expressão bem feia e bem vulgar, né? É para esfregar na cara. Para esfregar na cara deles. Você quer destruir a obra de Deus? Pois eu vou te mostrar uma instituição que acaba com vocês, demônios, a igreja. Poderosíssimo isso, não é, irmãos? Você acha que em casa você faz isso? Não, esse é o poder do corpo de Cristo. O ajuntamento dos santos, dos crentes. Então, Deus concede para a igreja cuidado e proteção. Porque toda essa introdução que eu dou é para mostrar que aqui é um grande guarda-chuva. Aqui é só um exemplo, tá? Mas a gente é unido com todo o corpo de Cristo, mas como igreja local, estou dizendo. É um guarda-chuva. E debaixo desse guarda-chuva você encontra segurança, proteção, cuidado, amor, carinho, alguém que é solícito, né? Você vai encontrar pessoas solícitas a você, Pastor João, né? Lembrar também que na igreja foi o lugar onde Deus deixou para juntar o judeu e o gentio também, né? Aquela questão do mistério lá,
Foi revelado na igreja, no corpo de Cristo. Isso. Esse é um mistério, outrora encoberto, né? Porque não se sabia da existência da igreja no Antigo Testamento. E quando surge essa instituição que a gente ainda está aprendendo, a abrangência da igreja, o tanto que ela pode alcançar as pessoas. E não é incomum você encontrar testemunhos de pessoas que chegaram bem tristes na igreja, e na igreja elas tiveram o consolo. Elas saíram consoladas. Bom, já tenho falado para os irmãos aqui, mas também eu falo lá em Peniel, onde trabalho há vários anos. O pastor Tiago também está aqui, que faz parte da missão de Peniel. Peniel é muito bom. Que lugar acolhedor, lugar muito bom. A missão também, seja a missão Novas Tribos do Brasil, ou a missão For África, né, Rafa? For África, que a gente chama? Missão interior da África. Missão para o interior da África. Isso, eu pensei que não pudesse usar esse nome. Foi Joãozinho Porta. Não, mas missão para o interior da África. Working for Africa, que você pensou no... Isso. Aí tem Missão Além, Missão Wycliffe, Ministério Palavra da Vida. A gente conhece vários, muitos, né? E alguns a gente conhece só de ouvir falar mesmo. São lugares ótimos, lugares onde tem obreiros, você se sente abençoado, mas eu digo com todas as letras e sempre eu falo isso: não é igreja. Não é igreja, não tem nada parecido com igreja, só igreja mesmo. Você tem pessoas que são de várias igrejas e às vezes a gente começa a encontrar até pessoas que gostam tanto de uma agência missionária, de uma instituição assim, que é chamada para-eclesiástica, porque anda paralelamente à igreja, não é a igreja, mas auxilia a igreja, um braço da igreja, tal, serve ao seu propósito. Mas algumas pessoas começam inclusive a substituir na mente, no coração, a sua própria igreja. Começam a abraçar essas instituições. E essas instituições passam a governar a pessoa. Isso não é correto, conforme o que nós conhecemos da palavra de Deus. E nesse cuidado e proteção que nós encontramos na igreja, o apóstolo Pedro, logo depois de ter falado de como uma igreja precisa ser conduzida, ou seja, por pastores, anciãos, presbíteros, e como eles têm que ser, porque eles vão ter que responder ao Supremo Pastor, ele está dentro do ambiente igreja. E aí ele vem falando para o que acontece na igreja. Nesse final de semana, os irmãos tiveram 2 pregadores aqui, né? O missionário, né? Daniel Moreira, também o João Escapim. Graças a Deus por eles. Eu estive numa igreja em Osasco. E lá, uma igreja muito grande, e era um culto dos idosos. Eu tinha que pregar para os idosos. Eu falei, puxa vida, eles têm que convidar o Joãozinho, né? O Jonas. Mas eu me senti em casa, terrivelmente em casa. Mas eu pensei que fosse só idosos, mas a igreja estava cheia de idosos, de jovens, né? Pessoas. Aí eu falei para eles que não existe igreja de idosos, não existe igreja de jovens, não existe igrejas com departamentos, existe a igreja de Cristo Jesus, que é a união do corpo de Cristo Jesus. E aí o Pedro também enxerga assim. Pedro mostra, e aqui ele começa até falando para os jovens, capítulo 5, versículo 5, alguém pode ler. Da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros, e todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos
frutos. Então Pedro está rogando da mesma forma que ele rogou aos pastores, presbíteros, agora ele vai rogar aos jovens. O que ele fala para os jovens? Jovens, sejam submissos. Submissos a quem? Ao papai, à mamãe? Claro que isso também. Mas ele está falando aos que são mais velhos. É o contexto de igreja. Ele tem que respeitar não só seus pais, mas ele tem que respeitar outras pessoas mais velhas. Lugar bom é a igreja. Uma vez conversando com uma jovem senhora, com um filhinho pequeno, uma filhinha pequena, estava com dificuldade de vir à igreja. Mas por quê? Porque minha filha dá trabalho e fica resmungando na hora do culto. Eu falei, não tem problema nenhum. Porque eu já tive filhos pequenos, né? Tenho filhas que têm filhos pequenos. A igreja tem pessoas que já tiveram filhos pequenos, e tem também. Porque a igreja é um aglomerado de famílias, é a nossa família. Quando a gente vai num almoço de família, a gente deixa as crianças em casa, ou a gente deixa de ir num churrasco da família porque a gente tem criança? Não, a gente leva. E se eles resmungam, dão trabalho, somos família, cada um aguenta um pouquinho. Eu aguento um pouquinho, o choro você aguenta um pouquinho e vamos levando. E é assim. E graças a Deus, né? Nossa igreja tem sido acolhedora nesse sentido. A gente nem culto infantil tem. Não sei se é bom, se não é, às vezes eu fico em dúvida, né? Mas a igreja tem funcionado todos esses anos, a nossa igreja local, com crianças. Não tem problema, ninguém deixou de crescer espiritualmente porque tinha uma criança me atrapalhando no culto. Não. Temos que ser um pouco pacientes, porque na igreja tem crianças, tem jovens, tem velhos, tem mais velhos. Então a igreja é assim. A nossa igreja carrega velhos que não conseguem se locomover bem. Assim, é uma família, ninguém precisa ter vergonha de família. E por isso, Pedro, ele está rogando aos jovens, sejam submissos aos mais velhos. No trato uns com os outros. Aqui novamente a expressão uns com os outros. Agora está até curioso quantas vezes que aparece na Bíblia, né? Uns com os outros, uns aos outros. E aí ele fala, coloca o cinto. Nós já estudamos sobre cingir, que é um cinto, né? Ele fala agora, não me lembro que era para cingir do que daquela vez, né? Que nós estudamos. Mas agora é para cingir de humildade. Humildade. Eu me lembro uma brincadeira que tinha aí, não sei se era com um artista, com um programa, era a sandália da humildade. Não sei quantos vocês lembram disso daí. E para algumas pessoas era muito difícil dar a sandália, o camarada não queria usar a sandália da humildade. E agora é o cinto da humildade. Por que cinto? Porque o cinto, ele toma conta de todo o ser da pessoa. Então, ao usar um cinto, ele pegou você totalmente. Quando a gente abraça alguém, a gente abraça toda a pessoa. E o cinto faz isso também. E cingir-se do cinto da humildade quer dizer, minha vida tem que ser uma vida humilde. E essa é uma palavra para os jovens. Jovens, vocês têm um problema com humildade. Vocês precisam vestir o cinto da humildade. E todo velho vai falar isso em toda geração, toda época. Então agora é minha vez, né? Os jovens são mal educados. Talvez a gente poderia dizer assim, não, antigamente eles eram educados. Eu não sei se antigamente eram educados, provavelmente era um pouquinho diferente, mas hoje muitos jovens são mal educados. Mal educados em que sentido? Eles não são humildes.
porque ele frequenta a rede social e sabe mexer com rede social, sabe mexer com isso, com aquilo, ele já sabe tudo. Então tem as teologias das redes sociais. E ele lê uma frase e ele acha que já é doutor naquele assunto, porque ou ele viu um jovem de 13 anos ensinando como viver a vida no YouTube. Isso é falta de humildade. A nossa sociedade deu muitas asas para os mais jovens, no sentido deles ensinarem. Então nós temos que mostrar para os jovens: você pode saber muito de tecnologia, você pode saber muito de várias coisas, mas você ainda é jovem e você precisa aprender com os mais velhos. É assim que funciona a vida, não é a igreja, é a vida que funciona assim. E numa igreja, Pedro não perde a oportunidade. Pedro fala que eles devem ser humildes. Jesus falou para Pedro. Jesus falou para Pedro que ele era jovem. Para mim, Pedro sempre foi velho. Para mim, eu vejo Pedro, eu já vejo um velho, desde sempre. Mas um dia ele foi jovem. Quando ele estava andando com Jesus, ele era jovem. Não sei qual a idade dele. Mas ele falou: Pedro, eu acho que talvez Pedro tivesse uns 30 anos. Porque Pedro vai morrer lá pelo ano 64, então ele deveria ter mais de 60 anos. E Jesus falou que quando ele ficasse velho ia acontecer alguma coisa. Vocês lembram o que ele falou? Alguém lembra? Pedro, quando você ficar mais velho, vai acontecer alguma coisa. Te conduzirão. Isso, é isso aí mesmo. Fala metade e o Neto fala metade. Fala direito. Vou levar você para onde você não quer ir. Isso. Que seria a morte, né? Isso. Então, vão levar você para onde você não quer ir. Quer dizer, você não é criança, você já é velho, mas eles vão te pegar, vão te levar para um lugar. A tradição diz que era para a cruz. E a tradição ainda diz que ele não se achava digno de morrer igual a Jesus. Então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então Jesus estava falando para ele. Então, meus irmãos, para ele assim, projetando para a velhice dele. E agora está Pedro falando para os jovens. Talvez ele pode olhar para trás e lembrar de Jesus. Jesus falou comigo quando eu era jovem. E agora estou eu aqui velho, falando para os jovens a mesma coisa. Sejam humildes. Sejam humildes. Vocês não vão perder nada com isso. Inclusive, se você tiver uma atitude certa, quando você for mais maduro, você vai ser uma pessoa muito sábia. Porque você gastou 20 e tantos anos da sua vida ouvindo, observando. E aí quando você tem a oportunidade de falar, você vai ser uma pessoa muito sábia. Os judeus não davam oportunidade para jovens falarem antes dos 30 anos. Fica caladinho aí, só ouvindo. Não sei de onde que tiraram a ideia, mas alguns erroneamente tiram a ideia que Jesus, quando se perdeu lá dos pais, os pais se perderam de Jesus, né? Foram até o templo e Jesus estava ensinando no templo. Aonde na Bíblia que você viu Jesus ensinando no templo? Você viu Jesus ensinando no templo quando ele tinha 30 anos. Quando ele tinha 12 anos, confirme lá. Ele não estava ensinando nenhum fariseu. Eu não sei nem onde está a referência. Eu estou vendo que o Jonas está folheando lá. E se achar, diz lá, porque se falar ensinando, daí o pastor João continua a pregação que eu vou para casa envergonhado. Qual que é, Joãozinho, a referência? Não sei nem o que o senhor está falando. É Lucas 2, 45. Jesus tinha 12 anos, tá? Não vai confundir com Jesus com 30, né? É 42. Não, 46. Pode ler aí. É 42 e 46. Tá.
Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Ah, não tem nada ensinando. Mas dependendo do jeito que ele estava dando essas perguntinhas. Ele tinha um jeito de fazer pergunta, né? Podia ser pergunta retórica. Jesus estava ouvindo e perguntando. Tá vendo, jovens? É isso que vocês têm que fazer. Respondendo no 47. E todos que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Tem. Então nós temos um exemplo do jovem Jesus, nós temos outros jovens, né? Que podem aprender. Vistam ou cinjam-se, né, de toda a humildade, do cinto da humildade. Por que isso, hein? Porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. E nós temos jovens na Bíblia que receberam a graça do Senhor, foram humildes e receberam a graça do Senhor. Então esse é o Pedro, né, falando. E o versículo 6... Mirai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Isso. Vamos pensar que ele ainda está falando com os jovens, porque é o contexto, né? Jovens, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Tem que conhecer o poder de Deus desde jovem, né? Se é um crente. E por quê? Ou para quê? Para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Vai chegar um tempo. Vai chegar um tempo que você vai poder falar. Vai chegar o tempo que você vai ter autoridade. Paulo fala para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. Como é que eu faço isso, Paulo? Na cultura grega, pelos estudos que a gente faz, lê, a cultura grega era diferente da cultura judaica nesse aspecto. Entre os judeus, a autoridade de ensino estava aos 30 anos. Por isso que Jesus começa o ministério dele com 30 anos. Antes ele não seria aceito, já seria um obstáculo. Mas entre os gregos, fala-se que eram 40 anos. Então você imagina que só velho, né? Entre os gregos que poderia ensinar assim oficialmente. E aí nós temos o Timóteo, que alguns chutam aí que ele tinha uns 35 anos. E ninguém despreze a tua mocidade. E como que alguém não despreza um jovem? Seja o padrão. Mas não é o padrão de qualquer um. O nível é alto. Seja o padrão de quem? Dos fiéis. Na palavra, não é palavra de Deus, na conversação. Na palavra, no procedimento. E, eu não sei se tem outra palavra ali, deve ter. E no final ele fala: na pureza. Duas coisas difíceis para o jovem: ser humilde e ser puro. Se você não é humilde, não é puro, então você não tem autoridade. Isso não quer dizer que os velhos podem ser arrogantes e impuros, isso não. Mas a palavra aqui é para os jovens. Procedimento no amor, na fé e na pureza. Amor e fé também, né? E isso vai dar autoridade. Em tempo oportuno, Deus vai exaltar o jovem e todas as pessoas. Eu não sei se ele continua e está falando só com jovens, mas para mim está sendo muito bom. Estou me sentindo jovem aqui. Versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Agora, não é especialidade dos jovens serem ansiosos, né? Todos nós somos ansiosos, cada um na sua faixa etária, todos têm suas preocupações próprias, né? O que nos causa ansiedade? É só vir na reunião de oração que você descobre. Na reunião de oração você descobre quais são os assuntos que causam ansiedade nas pessoas. Hoje nós vimos alguns tópicos que causam ansiedade. Poderia até falar, né, do meu grupo, mas vamos manter o sigilo do meu grupo. Cada um tem o seu grupo aí. E eu sei que todos nós
temos ansiedade. Alguns têm mais, outros têm menos ansiedade em alguns assuntos, mas às vezes tem assuntos que nos pegam mesmo. Mas olha o que você encontra na igreja. Porque ao lançar sobre ele toda a ansiedade, e onde que a gente fica falando desse assunto de ansiedade, desses assuntos espirituais? É na igreja, onde nós costumamos a falar. Aqui diz, porque Ele tem cuidado de vós. Então Deus concedeu a igreja para o nosso cuidado. E aqui você pode expor o seu coração, né? Claro que tem os limites, tem que ter, é bom, eu aconselho que tenha. Mas aqui você pode falar um pouco das suas ansiedades. Nós frequentamos vários grupos sociais, né? Durante a semana, trabalho, escola, atividades, sempre estamos encontrando alguém, mas a gente não sente liberdade para alguns grupos de expor a nossa ansiedade, mas aqui na igreja a gente se desarma, a gente fala mesmo nos grupos da nossa ansiedade, e mesmo que não seja em grupo, nós podemos fazer isso particularmente. Mas muitas pessoas, meus irmãos, eu acho que curariam da ansiedade frequentando a igreja, sabia? Eu creio nisso. Tem muitas pessoas que se curam frequentando a igreja, inclusive sem se converter. É possível isso? Sim, porque o ambiente é amigável, o ambiente não é julgador, o ambiente traz para as pessoas uma segurança. Eu não estou incentivando vir à igreja e não se converter, não é isso, mas acontece que tem pessoas que se sentem bem na igreja. Inclusive, se você procurar na internet aí com psicólogos ou pessoas como viver bem, eles colocam várias coisas, você ficaria admirado, mas eu creio que talvez alguns já procuraram. Eles colocam lá oração, mesmo que eles não acreditam. Pode ser para qualquer divindade, oração ajuda. E também reuniões espirituais, seja num grupo religioso ou outro, dá segurança para as pessoas. Agora você junta isso que psicologicamente já é um fator mesmo de contribuir para a saúde mental, você junta isso mais a transformação do espírito nas nossas vidas, você completou. Você tem um ambiente agradável, confiável, e mais o Espírito Santo agindo na vida das pessoas, então isso é para curar qualquer depressão. E o versículo 8, nós vamos ler o 8 e o 9, tá bom? Versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vamos ficar sóbrios, equilibrados, né? Vigilantes. E o diabo é assim mesmo. O diabo quer pegar pessoas como um leão. Agora, como que um leão pega a sua presa? Nos vídeos aí que vocês encontram, ele vai num rebanho bem cheio assim pegar? Não. Ele espera um rebanho passando e ele vai atrás de uma presa mais frágil, mais vulnerável, mais fraca, né? Menor talvez, eu não sei. Mas o leão faz isso. E como é que Satanás age? Ainda ele age assim, igual o leão, ele é covarde. Ele vai tentar nas brechas ali. E na igreja, meus irmãos, nós nos fortalecemos como um rebanho. E esse fortalecimento nos dá força contra o nosso adversário, que é o diabo. E a tal ponto que a palavra de Deus diz que a gente não fica só na defensiva, mas a gente também parte para o ataque por causa da igreja. Com o leão também, eu já vi os leão levando uns cascudos, não sei vocês. E leão é freguês de elefante. Inclusive ele tem medo de elefante, porque elefante dá um cascudo em leão mesmo. E aqui, no versículo 9, nós ganhamos força dessa maneira. Alguém pode ler?
Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Fé. Resistir-lhe, ou seja, resistir ao nosso adversário, o diabo, firmes na fé. E aqui você fortalece a fé. É na igreja que você fortalece a fé. Alguém já brincou. No seminário você perde a fé. Na igreja você fortalece a fé. Aí você pega uma pessoa assim, esse aqui é de fé, esse aqui é uma bênção, vamos mandar para o seminário. E alguns se perdem nos seminários, perdem a fé. Certos de que os sofrimentos que nós passamos estão acontecendo com todos os irmãos espalhados pelo mundo todo. Então na igreja você se conforta disso, porque às vezes até na igreja vem notícias da igreja perseguida, e aí você pensa, olha, eu pensei que eu estivesse sofrendo, mas tem gente sofrendo mais do que eu. E nós aprendemos também na igreja a não sermos egoístas, a orar uns pelos outros. Em casa é só por você mesmo. Dificilmente alguém que não quer vir à igreja está orando pelos irmãos da igreja, mas o contrário acontece. Está lá em casa, Senhor, abençoe os irmãos que não puderam ficar em casa e foram para a igreja. Esse tipo de oração não combina, né? Mas como que acontece na igreja? Sempre tem pessoas, abençoa aqueles que não puderam vir à igreja, estão na casa deles. É assim. Na igreja a gente ora até por aqueles que não querem vir à igreja. A igreja é um lugar maravilhoso. As concessões de Deus para a igreja é que Ele concede pastores, concede cuidado e proteção. Deus abençoe os irmãos e fiquem sempre animados com aquilo que Ele ensina na palavra dele. Vamos orar. Senhor, agradecemos porque o Senhor concede à igreja líderes, concede à igreja cuidado, proteção, e nós encontramos tudo isso com os teus filhos, nossos irmãos em Cristo. Agradeço, Pai, por essa igreja, pelo carinho que uns têm pelos outros, e agradecemos porque o amor de Cristo vem funcionando aqui nesses anos todos. Nós agradecemos, pedimos ao Senhor que abençoe a programação das crianças, que seja um tempo bem agradável com os adultos, as crianças, que nada falte para eles, e que seja também um tempo de diversão e que o amor do Senhor seja demonstrado na prática para aquelas crianças. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.